Calma, 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 calma. Não compre seu Whey Protein antes de assistir esse vídeo. Hoje eu vou te dar um manual completo sobre o Whey Protein para você poder fazer a sua escolha mais consciente e sem jogar seu rico, suado dinheirinho fora no lixo sem necessidade. Então esse vídeo aqui é para tirar todas as suas dúvidas em relação ao Whey, essa proteína aí tão maravilhosa que a gente usa em vários processos, né? Tanto de emagrecimento como de hipertrofia, para a própria saúde muscular mesmo, nos idosos, enfim, é maravilhoso. Mas antes de você escolher se compra concentrado, isolado, hidrolisado, o que é cada um desses, eu não sei o que são esses Wheys, eu vou te explicar o que são cada um deles e você vê o que melhor se encaixa à sua realidade, para não levar gato por lebre e acabar pagando caro no produto que você poderia ter a mesma função em um mais barato. Fica comigo até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. Eu sou Nise Oliveira, sou nutricionista e vou te dar hoje o manual completo do Whey Protein. Então fica aqui comigo. Primeira coisa, o que é o Whey Protein? Né? A gente tem que ir pela tradução do nome. Eu gosto muito de sempre pegar pelo nome porque a gente entende a raiz do negócio. Protein quer dizer proteína em inglês e o whey também veio do inglês e quer dizer soro do leite. Então nada mais é do que a proteína do soro do leite. A indústria pegou o leite e separou as partes dele, né? E a parte proteica do leite nós temos a caseína e nós temos o soro do leite e também tem outras partes, tá? Mas as principais são essas, caseína e soro do leite. E o soro do leite é o que deu origem ao nosso Whey Protein. Então ele isola isso aqui do leite, tira o carboidrato, tira a gordura, tira tudo e deixa só o sorinho do leite ali. Isso é o Whey Protein. Não tem mistério, não tem por que ter medo, né? Porque antigamente as pessoas tinham muito medo dos produtos, dos suplementos vendidos para as pessoas que fazem academia, para todo mundo em geral. Todo mundo ficava com medo. Ah, isso é na b****. Não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, o que é esse Whey Protein? Eu já expliquei, é a proteína do soro do leite. E quais são os tipos? Aí é que começa as pegadinhas, que a gente pode acabar comprando um produto muito caro, sem necessidade nenhuma. Ele é dividido, eu acho que tem 4 tipos hoje. O concentrado, o isolado, o hidrolisado e o 3Ws. O que quer dizer esses 3Ws? A gente vai chegar lá. Primeiro, vamos começar pelo concentrado. O que é o Whey Protein concentrado? É um que não é tão puro, sabe? Não passou por tantos processos para ficar só a proteína ali purinha. Ele ainda vai ter um pouquinho de carboidrato, vai ter um pouquinho de gordura. Mas, minha gente, isso é irrisório. Se a gente for fazer, por exemplo, uma comparação de um Whey concentrado com o Whey isolado, a diferença é mínima. Por exemplo, no Whey concentrado, ele vai ter um pouco menos de proteína que o isolado e hidrolisado, né? Porque aqui passou por mais processos para ficar mais pura essa proteína, então ela fica mais concentrada. Então vai ser uma diferença aí de 2, 3 gramas, não mais que isso. Um concentrado vai ter ali de 20 a 22, 23 gramas de proteína. Um isolado já vai ter ali de 22, 24, 25, 26 gramas de proteína. É uma diferença de 2, 3 gramas de proteína de um para o outro. Então, pela proteína não valeria a pena a troca, tá? Em relação aos carboidratos, Nise, mas tem carboidrato no concentrado? Sim, tem, mas é 2, 3 gramas de carboidrato. É muito, muito pouco. E no isolado, hidrolisado, pode ser que ainda tenha algum traço ali, 0, alguma coisa de carboidrato ou nada. Mas no concentrado eu vou ter 2 a 3 gramas de carboidrato, que não é absolutamente nada. E geralmente esse carboidrato que está ali é a lactose, que é o carboidrato do leite, o açúcar do leite é a lactose. E a gordura, Nise, mas o concentrado tem gordura, aí já não dá, né? A mesma coisa, em relação à gordura, a quantidade que tem de gordura em um Whey Protein concentrado é de 2 a 3 gramas de gordura, no máximo 4 gramas de gordura, não passa disso. Se você for comparar com o isolado hidrolisado, vai ter muito pouco ou nada, mas mesmo assim, 4 gramas, até 4 gramas de gordura, minha gente, não é nada. Se a gente for pensar no que a gente come no dia, por exemplo, a gema de um ovo vai ter aí 4, 5 gramas de gordura. Então não é absolutamente nada que vale a pena você comprar um produto tão mais caro como é o isolado em relação ao concentrado. Seu objetivo é apenas utilizar aquela proteína ali mais concentrada, né? Então, minha gente, não tem necessidade. E o isolado? O que é o Whey isolado? É como eu te disse, ele é mais puro, ele não vai ter basicamente carboidrato e basicamente também gordura. Ou se tiver, vai ser muito pouco, 0, alguma coisa, no máximo 1. Então, e a concentração de proteína dele também vai ser um pouquinho maior, 2 a 3 gramas mais proteína do que em um Whey concentrado. Esse é o Whey isolado.
Mas o que é que te faz escolher o isolado? O que é que vale a pena eu ir para o isolado e não ficar no concentrado? Se você tem intolerância à lactose, aí o whey que você tem que escolher, sim, é o isolado, porque no isolado eu não vou ter a presença da lactose ali, ou vou ter traços, muito, muito pouco. Já no whey concentrado, lembra aquele carboidrato, 2 a 3 gramas de carboidrato que eu falei que tem no whey concentrado? Vai ser exatamente a lactose. E para quem é de fato intolerante à lactose, 2 a 3 gramas de lactose faz muita diferença e pode fazer um estrago grande. Então, se você é intolerante à lactose, aí você vai ter que desembolsar um pouquinho mais de dinheiro para ir para o whey isolado. Se o seu problema não é com lactose, você não tem problema nenhum com lactose, continue no concentrado. Não tem a menor necessidade de você comprar um whey isolado. Você vai estar gastando seu rico dinheirinho aí, que às vezes é o dobro do preço. Porque assim, a indústria passa por... O processo industrial para fabricar o whey isolado, né? Vai passar por mais etapas, ele vai ser mais puro. Então, quanto mais puro é esse produto, mais caro ele se torna. Por isso que vai ter essa diferença tão grande de preço, mas não vale a pena no quesito de você não ter algum problema com a lactose, por exemplo, tá? E o hidrolisado, Inês? O que é esse whey hidrolisado? Nada mais é do que eu pegar a proteína. Lembra que a proteína, pronto, aqui pensa nesse meu colar aqui. Cada bolinha dessa é como se fosse um aminoácido. E eles estão todos unidinhos, tá vendo? Tá todo mundo coladinho aqui. Então, quando eu juntei vários aminoácidos aqui, eu formei a proteína, que é o meu colar. Então, no whey hidrolisado, já vai vir as bolinhas, ou no máximo 2, 3 bolinhas juntas assim, mas não vai vir o colar inteiro. Então, não vem a proteína inteira, eu já tenho os aminoácidos quebradinhos. Então, para quem serve esse whey hidrolisado? Para quem tem problemas com digestão. Alguém que fez uma cirurgia no estômago recente, por exemplo. Alguém que fez uma cirurgia bariátrica ali no início, nos primeiros dias. Um whey hidrolisado cai muito bem. É uma boa pedida, porque você não vai precisar que seu estômago faça toda aquela quebra da proteína para absorver os aminoácidos, porque seu estômago não está trabalhando bem nesse momento, né? Ele passou por um processo cirúrgico. Então, eu vou absorver melhor esse whey hidrolisado, que ele já vai vir prontinho já para ir direto para o intestino ali ser absorvido. Eu não vou ter muito trabalho da digestão, entende? Alguém que fez uma cirurgia no intestino ou uma cirurgia no estômago, não necessariamente uma bariátrica, por algum tipo de câncer ou algum outro problema, o whey hidrolisado cai bem, porque eu não vou necessitar tanto desse processo digestivo para poder absorver essa proteína, esses aminoácidos. Então, para esse tipo de pessoa, o whey hidrolisado é uma boa pedida, é o que vale a pena. E o whey hidrolisado, sim, ele é o mais caro, porque imagina, se eu peguei o concentrado aqui, ainda eu tirei, né, o soro do leite lá do leite e fiz o whey protein concentrado. Ainda veio um pouquinho de gordura, veio um pouquinho de carboidrato, aquele leite tá ali concentrado. É o mais barato. Depois eu vou pro whey isolado, que foi o que eu fiz. Tirei o carboidrato e a gordura e só tenho a proteína ali pura, mas eu tenho a proteína inteira. Meu colar tá inteiro, lembra? Os aminoácidos estão todos coladinhos lá. Então já passou por outro processo para ficar a proteína pura, então ele se torna mais caro. Imagine um whey que eu peguei agora, esse que era isolado, tá só a proteína ali, e ainda quebrei ela para você. Deixei só as bolinhas, só os aminoácidos para você tomar e absorver, que é o whey hidrolisado. Então passou por outro processo industrial para formar esse whey hidrolisado aí, esses aminoácidos todos soltinhos. Então se torna mais caro ainda. Então só deixe para comprar esse tipo de whey mais caro se realmente houver necessidade. Se não, fica lá no concentrado. Para a maioria da população, a indicação vai ser o whey concentrado. Não precisa gastar tanto com isso. E o whey 3W? O que é esse whey 3W? Vamos lá para o nome novamente. W vem de whey, tá? 3W quer dizer que eu tenho os 3 tipos de proteínas ali misturados. Eu tenho o whey concentrado, tenho o whey isolado e tenho o whey hidrolisado. Então, os 3 dentro daquele whey ali, que é o whey 3W. Isso aí é mais uma invenção da indústria, sabe? Para ganhar teu rico dinheirinho. Porque esse whey 3W, na maioria das vezes, ele acaba se tornando mais caro que o whey concentrado. Só que se a gente for olhar essa proporção que tem dentro dele, de concentrado, isolado e hidrolisado, vai ser muito maior a proporção de concentrado. De 80% a 90% desse whey 3W vai ser o whey concentrado, que é o whey bem mais barato que tem aí. E só 10, 20% no máximo vai ter ali de isolado e hidrolisado. Então não vale a pena. Por quê? Se você é intolerante à lactose, você vai poder tomar o whey 3W? Não, porque vai ter o whey concentrado ali, você vai ter que tomar o isolado. Se você fez uma cirurgia no trato intestinal ou no estômago, enfim, no trato digestório, você vai poder tomar o whey 3W? Não, porque você tem que tomar o hidrolisado, porque seu trato digestório ele não está conseguindo fazer a digestão dessas proteínas. Então você tem que tomar o hidrolisado, você não pode tomar um que tem uma mistura de 3. Entende? Então foi mais uma invenção aí mesmo para conseguir mais teu dinheirinho. Vamos ser sinceros.
E a proteína vegana? Proteína vegana, minha gente, a gente não chama de whey, tá? Proteína vegetal. A gente não chama de whey, porque whey quer dizer soro do leite. A tradução da palavra whey é soro do leite. E a proteína vegetal, como o nome diz, ela vem de vegetais. Vem do arroz, vem da ervilha, vem da soja, enfim. Ela não vem do soro do leite, então não é whey, é proteína vegetal. Vamos aprender a nomenclatura das coisas. Então a proteína vegetal ela também é uma opção interessante para as pessoas que são vegetarianas, que são veganas ou que estão querendo dar um tempo ali da proteína animal, de origem animal, né? Porque o leite é de origem animal. Então para essas pessoas a proteína vegetal pode ser interessante sim. Agora o sabor é muito inferior ao do whey, né? Quem já tomou, quem já provou, já provei proteína vegetal, é quase intragável, realmente você tem que gostar muito. É muito diferente a questão do sabor. E o aminograma. O que é o aminograma? São aqueles aminoácidos que fazem parte daquele whey. Quais são os aminoácidos que formam o soro do leite? E quais são os aminoácidos que formam ervilha, que formam o feijão que formam o arroz, né? Que tem a proteína do arroz, a proteína da soja, a proteína da ervilha, enfim. Esse aminograma aí é um pouco inferior ao aminograma do whey. Porque toda a proteína que é de origem animal, os aminoácidos dela são superiores. As proteínas dela são superiores às proteínas vegetais. Mas não quer dizer que você precisa excluir da sua alimentação. Aí se for uma opção, se você for vegano, vegetariano. Ou se você não for, mas está querendo dar um tempo ali da proteína animal. Não tem problema nenhum, você pode consumir a proteína vegetal. Também é uma boa opção. Agora vem a outra pergunta. E eu posso misturar, tomar whey com alguma coisa? Eu tenho que tomar ele puro, porque Nise, eu não gosto do sabor. Não desce bem. Vou te explicar também, se tem alguma alteração, o que é que muda, vamos lá. Mas antes, eu queria te pedir para você se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não é inscrito, não custa nada, clica aqui embaixo em inscrever-se, já deixa o like aqui no vídeo se você já gostou de todas as informações que eu te trouxe até aqui, eu te fiz economizar um dinheirão, então pelo menos um like aí eu mereço. Isso ajuda muito aqui no crescimento do canal, me ajuda a trazer mais conteúdos interessantes para vocês, então ajuda a titia, deixa o like aí. E principalmente compartilha esse vídeo, joga nos grupos do WhatsApp, joga em todos os grupos que tiver ali, para de família, amigos, inimigos, trabalho, primos, enfim, para dissipar essa informação e também meu conteúdo chegar em mais pessoas. Eu fico muito agradecida, a única coisa que a titia pede para vocês. Então vamos lá, em relação a misturar o whey, geralmente as pessoas tomam com água, né? Coloca ali 200 ml de água, coloca o scoop de whey, que na verdade, sim, tem outra coisa importante aqui, era para ter pego o scoop para mostrar a vocês. Geralmente, são 2 doses, muita gente erra nisso, 2 scoops daquele, a colherzinha medida que vem dentro do whey, são 2 daquele que dá uma dose, na maioria dos wheys, mas isso você sabe olhando lá atrás, tem dizendo uma dose são 2 colheres de medida, então muita gente só coloca uma e acha que está tomando aquela quantidade de proteína, nada disso, você tem que ler atrás do rótulo ali do seu whey, o que significa uma dose, se são 2 colheres de medida ou se é apenas 1 colher medida, geralmente aquele scoopzinho que vem dentro, ele tem 15 gramas e geralmente são 30 gramas de pó que a gente usa para ter aquela quantidade de whey que tem de proteína que tem naquele whey, né? Por exemplo, em 30 gramas de pó eu vou ter 22 gramas de proteína. Então, para ter 30 gramas de pó, eu vou precisar usar 2 colheres dosadoras, dependendo do whey. Então, não deixe de ler o que significa uma dose do whey que você comprou. Tá certo? Isso é muito importante. Muita gente erra nisso. Coloca só uma lá, só que você tá colocando a metade. Então, você só tá tomando a metade da proteína que diz que tem ali. Então, se liga. Sim, vamos lá. O que é que eu posso misturar? Você pode bater com água, pode bater com frutas, pode fazer receitas, receita salgada, receita doce. Pode aquecer, sim, o whey não tem problema, né? Fazer panquecas, bolo. Muita gente faz muita receita com whey. Existe o whey sem sabor, o whey sabor neutro, que é muito legal para fazer receitas, porque não vai alterar, né, o sabor da receita. Em relação ao leite, eu posso bater o whey com leite? Minha gente, pode, não vai ter problema nenhum. Mas pensa, tu comprou um produto que tirou tudo que tu não queria do leite, concentrou a proteína, aí tu vai misturar com leite. Que sentido tem isso? Ah, mas é por causa do sabor. Tá, tudo bem, mas saiba que você vai estar adicionando ali calorias, proteínas, gorduras, tudo que tem no leite que tinha sido retirado para formar o whey, você está reconstituindo, está recolocando. Então, se estiver calculado dentro da sua dieta, dentro do que você planejou para você no dia ali, se está calculado dentro dos seus macronutrientes, dentro das suas calorias, não tem problema, tá? Mas se não faz muito sentido misturar o whey com leite, tá? Vamos imaginar aqui um copo de leite de 200 ml, deixa eu ver minha fila aqui.
vai ter em torno aqui, 200 ml vai ter em torno de 118 calorias. Vamos arredondar, 120 calorias. Um copo de leite de 200 ml eu vou ter em torno de 200 calorias. Se esse leite for integral, que é o leitinho completo, com proteína, carboidrato e gordura, ele vai ter em 120 calorias de 200 ml 6,5 gramas de gordura, 8,89 gramas de carboidrato e apenas 6,2 gramas de proteína, tá? Nesse copinho de leite, se ele for integral. Se ele for desnatado, a gente vai tirar a gordura aí. Mas não vai aumentar a proteína porque ele é desnatado. Simplesmente a gente retira a gordura, então vai reduzir, consequentemente, também as calorias, tá? Vamos comparar com 200 ml de whey. Com as duas doses do jeito que está ali prescrito no seu wheyzinho. Se eu comparar 200 ml de leite com 200 ml de whey, em 200 ml de whey eu vou ter o quê? Em torno de 120 calorias. As calorias ficam bem parecidas, não vai ter tanta diferença no valor calórico. Mas veja, eu vou ter em torno, se for whey concentrado, de 2 a 3 gramas de gordura, vou ter em torno de 3 a 4, no máximo 5 gramas de carboidrato e vou ter 20, 21, 22 gramas de proteína. Então, em 200 ml de leite, eu tenho 6 gramas de proteína. Em 200 ml de whey, eu vou ter em torno de 22 gramas de proteína. Percebe a diferença? Que não é a mesma coisa? Mas se você misturar os dois, em vez de eu estar tomando ali 120 calorias do whey, eu vou estar tomando o quê? 240 calorias ali, se eu misturar 200 ml de leite com 200 ml de whey. Então, preste atenção nessas coisas também. Tem coisas que a gente faz e não faz muito sentido. Mas se você gosta, porque o sabor fica melhor, então tá tudo bem, coloca ali, mas saiba que você tá, desfazendo uma coisa que a indústria teve todo o trabalho para fazer. Não faz muito sentido. Vamos comparar, Nis, e o whey? Eu tenho que tomar whey? Eu tô em processo de emagrecimento, eu tô em hipertrofia. É obrigatório tomar whey? Não, minha gente, óbvio que não. Onde é que o whey entra? Quando é que o whey é interessante? Quando você não consegue bater as suas proteínas do dia, né? Sei lá, você tem que consumir 120 gramas de proteínas no dia, só que você não consegue distribuir isso de forma de alimentos, entre frango, ovo, feijão e arroz, né? A misturinha ali, peixe, carne, enfim, tudo que você come no dia, a quantidade de comida que tem ali para você, você não consegue suprir essa quantidade, bater essa meta proteica só com alimento sólido. Então, entra aí a opção do whey, que eu vou ter concentrado ali uma grande quantidade de proteína que vai me ajudar a bater a proteína do dia. Que é a forma que eu uso. Por que eu tomo whey? Para conseguir atingir minha meta de proteína, que para mim é muito mais rápido, muito mais prático, muito mais fácil. Pegar, colocar 2 dosadores ali de whey, misturar com um pouquinho de água e comer junto com alguma fruta, que é a forma que eu como, né? Faço tipo um creminho do whey ali com um pouquinho de água e coloco uva, ou coloco melão, enfim, como com alguma fruta. Eu também não como ele sozinho. Então, pra mim, isso é muito mais rápido, muito mais prático, agiliza meu dia, do que eu ter que parar, fazer um frango, ou fazer ovo, ou fazer um sanduíche. Enfim, não tem muita praticidade. Mas se você não gosta do whey e você tem tempo, tem logística para fazer esse tipo de lanche, que pra mim entra como lanche whey, então você sempre a preferência vai ser a comida. Mas se você não bate as proteínas, o whey é uma excelente opção para te ajudar nisso aí. Em relação à saciedade, se você toma o whey sem nada, só o whey puro, ele não vai te dar a mesma saciedade de você comer frango, por exemplo, comer ovos, comer carne, é diferente. Fora que ali no frango, nos ovos, na carne, eu não tenho só proteína, né? Eu vou ter as vitaminas, eu vou ter os minerais, eu vou ter tudo que vem ali naquele alimento. No whey, geralmente, é só a proteína. Alguns wheys vão ser enriquecidos, por isso que também tornam-se mais caros. Ah, mas eu vi um whey concentrado que é super caro. Olha o que é que tem nele, né? Porque às vezes adicionam colágeno, adicionam não sei o que, começam a enfeitar o whey, aí quanto mais enfeite ele tiver, mais caro ele vai ser. Quanto mais simples for, mais barato vai ser. Então olhem também, se atentem à lista de ingredientes, vejam se não tem açúcar nesse whey. Tem whey ainda hoje que tem maltodestrina. Maltodestrina nada mais é do que açúcar com outro nome. Então não é interessante, ele tem que ser adoçado com algum tipo de adoçante, de preferência natural, né? Que hoje tem estévia, tem muitos wheys adoçados com estévia, com talmatina, então são excelentes opções. Olhem a lista de ingredientes, tá? Vai vir ali, sei lá, uma goma xantana, que é para deixar mais cremosinho, uma lecitina de soja, que é para ajudar a diluir, mas isso não tem problema. Só preste atenção se vai ter ali a presença de maltodestrina ou açúcar mesmo, o nome, e em relação ao tipo de adoçante que tem naquele whey. Tá certo? Preste atenção nessas coisas e dá tudo certo. Então, se a gente for comparar quanto eu teria que comer de frango para ser equivalente à dose de whey, para ser equivalente ali àquelas 20, 22, 23 gramas de proteína. 80 gramas de frango você teria que comer,
tá? Nessa refeição. Se fosse ovos, quantos ovos eu teria que comer? 4 ovos inteiros. E se eu fosse comparar o whey com outros tipos de alimentos, para ver quanto é que eu teria que comer para não precisar tomar o whey. Se você não quer tomar o whey, por exemplo, a gente pode substituir. Quanto é que tem aquela quantidade de proteína, né? Ali 22, 23, 25 gramas de proteína. Onde é que eu encontro essa quantidade de proteína nos alimentos? Por exemplo, em 80, 90 gramas de frango, eu vou ter 25 gramas de proteína. E o frango é o que mais se compara ao whey, porque no frango, o peito de frango, eu não vou ter tanta gordura, vai ser muito pouco ali, 2, 3 gramas de gordura, carboidrato não tem. Então vai ser basicamente a proteína ali no peito de frango, tá? Vai ter em torno de 25 gramas de proteína e vou ter em torno de 130 calorias também, bem equiparado, né? Aqui o whey vai ter em torno de 120, então tá legal, vai ser bem show. Se eu quiser comer ovos, o ovo inteiro com a clara e com a gema seriam 4 ovos. Só que aí eu subiria para 300 e poucas calorias, porque na gema do ovo tem a presença de gordura. Então, para eu ter essas 25 gramas de proteína vindo de ovos inteiros, seriam 4 ovos inteiros, mas eu ia vir junto ali 20 gramas de gordura dessas gemas, tá? Cada gema teria em torno de 5 gramas, daria 20 gramas de gordura da gema. Então, preste atenção nisso. Outra coisa, mas se eu tirar a gema, começou a clara, quantas claras seriam? Em torno de 7 claras, para você ter 25 gramas de proteína. Aí ficaria show também, porque ficaria em torno de 120 calorias, equiparado ao whey e equiparado ao frango. Eu não teria gordura, muito pouco carboidrato, só teria basicamente as 25 gramas de proteína. Então seria uma boa opção também, 7 claras cozidas. Se você conseguir comer, ótimo. Se não, você compra o seu whey e vai facilitar a sua vida. Então é isso, minha gente. Você pode bater com fruta, com o que quiser. Você pode substituir por esses alimentos que eu falei aqui, que só foram algumas opções que eu dei. E se restar ainda alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não entendeu a diferença dos... ainda não foi claro pra mim, não entendi. Deixa aqui nos comentários que eu te explico. Se ainda resta alguma dúvida em relação ao whey, deixa nos comentários que eu vou tirar a tua dúvida. E outra coisa, eu só tenho dinheiro pra comprar uma coisa. Eu compro whey ou eu compro creatina? Para isso eu vou deixar aqui linkado o vídeo que eu fiz sobre creatina. Tem tudo, exatamente tudo sobre creatina. Você assistiu esse vídeo, você vai assistir de creatina e você vai tirar suas próprias conclusões. Qual seria o indispensável se você só pode comprar um? Então é isso, até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!